Quero desejar para você, meu prezado ouvinte, você que nos acompanha pelo Facebook, um ótimo dia para você, um sábado feliz para você, um sábado de descanso, né? Que você possa estar na presença de Deus neste dia, neste sábado abençoado por Deus. Eu quero deixar para você que nos acompanha sempre nas redes sociais, um versículo da Bíblia, lá no livro de Isaías, no capítulo 59, e o versículo 1 e o versículo 2, para a gente começar a conversar um pouco sobre as Escrituras Sagradas. Eis que a mão do Senhor, Isaías 59, versículo 1 e versículo 2. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, quero aqui mandar aqui um abraço para você aí, meu amigo Cláudio, desde jovem, né, que nós somos amigos, do cuiteense, Cláudio Cabral. Um abraço para você aí, para a família, onde você estiver. Eu acredito que está em Minas Gerais, né? Deus te abençoe aí, meu amigo. Um abraço aí para o meu amigo Etinho também, seu irmão, e toda a família. Então vai aí, um forte abraço aí para o nosso amigo Cláudio Cabral, né? Nosso mecânico, né? Talvez esteja aí em Minas Gerais. Um abraço também aí para o meu amigo Romualdo, deve estar aí perto de você, amigo das antigas, né? Um abração para você. Então, meus amigos, eu tenho aqui essa ferramenta, que é a internet, né? O celular, que a gente faz essa comunicação ao vivo, né? É uma tecnologia e nós agradecemos a participação de vocês, né? Nestas lives, porque é um instrumento que pode ser muito útil para a divulgação de boas coisas, né? Entre elas é a pregação do Evangelho. Então eu queria chamar a atenção de vocês para um assunto que nós já fizemos uma live anterior e nós ventilamos alguma coisa sobre este assunto. Este assunto é com relação aos dízimos, com relação ao dinheiro. Então, nós temos nos últimos dias né, profetizado pelo Senhor Jesus Cristo que nos últimos dias haveria muitos falsos profetas. E uma das qualidades dos falsos profetas, uma das desvantagens, né, as más qualidades, é o amor pelo dinheiro. O amor pelo dinheiro. Então a gente vê que as igrejas, de um modo geral, me perdoem você aí, que você for qualquer pessoa que está ouvindo a live aí, não quero de maneira nenhuma tirar o direito, né, que ninguém pode tirar o direito de fazer o que quiser, de adorar a quem você quiser, de pertencer à igreja que você quiser. Então nós vivemos num país livre. Mas se você acha que está seguindo a Deus direitinho, fazendo como é para fazer, e está de acordo com a Bíblia, aí a gente vai ver se você quer e se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é a regra de fé, então ela vai medir, aqui a Bíblia vai medir
vai dizer o que é certo, o que é errado, né? Muito bem. Então, dízimos nas igrejas, né? O dízimo nas igrejas. Aí o Cláudio está dizendo aqui que viaja domingo para visitar a mãe dele, a mãe de Romualdo, tá velhinha, né? Viaja domingo para visitar a mãe dele aí em Cuité. Que bom, né? Um abraço aí para ele. Diga a ele aí que eu sempre lembro dele, de você, de Etinho e de outros, né? Amigos da época. Obrigado aí pela participação conosco aí nesta live. Então, meu amigo, a pregação que a gente vê ultimamente é que as pessoas devem doar o dinheiro. É como se Jesus precisasse de dinheiro, né? E as pessoas usam um texto para pedir dinheiro. Não é nem pedir, eles são tão afoitos que chamam as pessoas de ladrões, baseado num texto bíblico de Malaquias, né? Que eu vou reler para vocês aqui. Então, as igrejas, de um modo geral, não são todas, mas de um modo geral, trabalham nesta forma, pedindo, fazendo com que a pessoa veja que está roubando a Deus e que deve doar, devolver, que é de Deus, né? Porque o Senhor, diz aqui, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Muito bem. Você vê logo aqui que essa mensagem é para os filhos de Jacó, os filhos de Israel, as tribos, né, de Israel. Aí diz, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Em que havemos de tornar? Aí ele diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí diz, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Aí no versículo 10 ele diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e vos não derramar sobre vós bênção sem medida. Aí no versículo 11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus prezados amigos que nos acompanham aí pelo Facebook, esta é a leitura que é lida, para as pessoas que não têm o entendimento direito aqui da Bíblia, não conhecem direitinho, e as pessoas ficam temerosas, aliás, por não obedecer esse trato aqui. Então vai aí o meu amigo aí, o Cláudio Cabral, está dizendo que gosta de ouvir o programa. Que bênção, né? Deus te abençoe, meu amigo. Tenha uma boa viagem aí, junto com meu amigo Romualdo. E meu amigo, meu primo João Januário aí, um abraço, meu amigo, para você, para a família, suas filhas, sua esposa. Um abraço aí para sua mamãe, né? Para seu irmão. Deus abençoe aí a vocês
aí em Cuité, Nova Floresta, né? Dona Carminha, aí sempre eu gosto de visitá-la. Dê um abraço para ela aí, um abraço para os familiares. Muito bem. Então esse texto que nós estamos lendo, né? Faz com que as pessoas tenham medo e trabalhem para as igrejas, leve o dinheiro para as igrejas, porque senão, diz aqui, você está roubando a Deus, né? Roubará o homem a Deus, né? Muito bem. Aí diz, com maldição sois amaldiçoados. Então o cara fica com medo da maldição, com medo de que está roubando a Deus. Então este é um texto usado, talvez o mais forte, que todos os pastores que cobram o dízimo, que pedem o dízimo aos membros, ficam com medo, né? As pessoas ficam com medo quando é lido aí esta passagem para os membros da igreja. Muito bem. Uma coisa que vocês precisam entender é a origem do dízimo. Como foi aí, meu amigo, meu primo João, meu amigo Cláudio e todos que estão ouvindo, como foi que começou o dízimo? Como foi que começou? Eu vou aqui encurtar a história, mas o dízimo começou exatamente, né, por uma passagem que diz que sempre existiu, porque o Abraão, ele doou dízimo, deu de tudo que ele tinha a um sacerdote chamado Melquisedeque, que é um símbolo de Cristo. Tudo bem. Mas assim como quando Deus tirou o povo do Egito, Moisés foi aquela pessoa responsável que vocês conhecem a história. Aí, um bom trabalho para você, meu amigo aí, Deus te abençoe, viu? Um abraço, Deus te abençoe aí, meu amigo Cláudio Cabral, vai agora para o trabalho, Deus te abençoe e te guarde. Então, os dízimos começaram ali quando Deus tirou o povo do Egito. Então, quando eles chegaram, depois de 40 anos, na terra prometida, cada tribo, ou seja, cada filho de Jacó, cada filho de Israel, ficou com uma parte de terra. E eu acredito que não era pouco. Então, ficaram ali com cada um com a parte de terra. Eram 12 filhos, 12 tribos. Presta atenção. Apenas 11 tribos de Israel, dos filhos de Israel, ficaram com terra, bastante terra para produzir. A única tribo que não ficou com a terra, com herança, foi a tribo de Levi, porque essa tribo ficou responsável, foi designada por Deus, para... Aí um abraço, meu amigo, meu primo. Foi designada por Deus para trabalhar na parte espiritual, na parte de fazer os sacrifícios, de cuidar da tenda, de cuidar, digamos assim, da igreja. Toda uma tribo, toda a família, porque naquela época era muito trabalho. Para conduzir o santuário, a arca, fazer os sacrifícios, o sistema de sacrifício que existia, né, e que acabou quando Jesus morreu, que era a antiga aliança. Então, essa tribo ela só fazia isso. Então, como ela não trabalhava, não produzia, não criava gado, não plantava, não produzia azeite, não produzia. Então, ela precisava de viver, de sobreviver. Mas não tinha herança. A herança dela era o dízimo. Então, cada tribo, cada irmão levava uma vez por ano, eu estou encurtando aqui, levava uma vez por ano o dízimo. Esse dízimo, depois eu vou abrir e mostrar para vocês aqui. Esse dízimo era para ser apresentado a Deus como uma prova de que Deus tinha abençoado aquele povo. Deus dava e Deus requeria que ele volvesse para o santuário aqui, para a casa do tesouro, como é dito aqui,
trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto. Então era levado para a tribo de Levi, aquele dízimo era levado. Muito bem. O que eram os dízimos? Ali estava nos dízimos bois, né? Carneiro, os cereais que produziam, uvas, vinho, azeite, era tudo aquilo que era produzido, 10% daquilo era levado, as primeiras crias das cabras, das ovelhas, as primeiras crias das vacas, toda aquela primeira cria, o primogênito, era dedicado a Deus. Agora, você precisa entender, uma vez por ano, era uma vez por ano. Então, se você quer doar, quer ser dizimista, quer copiar como que era antigamente, nós temos a liberdade de fazer isso. Nós temos essa liberdade de fazer isso. Não é proibido dar o dízimo. Agora, como dar o dízimo? Nós temos que aprender como que era. Eu vou ler para vocês, para que vocês entendam. Então, era desse modo. Era desse modo. Então, um abraço para os meus irmãos aí da Igreja Nacional, né, estão também ouvindo, o pastor e outros aí estão ouvindo aí esta palavra. Daqui a pouco nós estaremos na igreja, a Igreja Nacional está abrindo as portas aos sábados também, e para louvar a Deus, né? Que é outro assunto depois que nós vamos mostrar para você. Se a gente deve ir para a igreja no sábado ou não. Depois nós vamos ver isso aí, tá bom? Um abraço, meu amigo, meu primo, João Januário aí, que é locutor da rádio em Cuité, da rádio 87, né? Um abraço para você. Ponto 9. Então, é isso aí. Então, por que as pessoas doavam o dízimo, né? Então, para os levitas, porque justamente os levitas, a tribo de Levi, não recebeu parte da terra. Foi feito desse jeito, era um contrato que Deus fez com eles. Ora, vocês não vão receber a terra, né? Não sei quantos hectares, era muita terra, terra boa, mas eles não ficaram porque eles não teriam tempo para produzir. E é isso aí que nós vamos ensinar você. Então, uma vez por ano, eles levavam, eu vou abrir aqui a Bíblia, para a gente mostrar para vocês como que era no passado. Isso aqui, nós temos que entender. Então, no livro de Deuteronômio, aí vai um abraço para minha irmã Nilda, em São Paulo. Aí, um abraço. Como é que você está? Como é que estão todos aí em São Paulo, né? Nossa família está em São Paulo, aí grande parte da nossa família de Cuité está morando em São Paulo. Irmãos, né? O irmão Marivalso, as irmãs e os sobrinhos, quase todos estão morando aí em São Paulo. Muito bem. Então, aqui no capítulo 14 de Deuteronômio 14, no versículo 22 em diante, aí tem mostrando para as pessoas ficarem sabendo e perder este medo que os pastores ficam aí anunciando: se você não der o dízimo, vai se perder, você não vai se salvar, por isso, por aquilo. Feliz sábado aí para Nilda Fontes Campos, minha irmã, em São Paulo, para todos, né? Um abraço aí. Estamos transmitindo esta live para vocês estarem inteirados. Então, muito bem. Deuteronômio é um livro do Velho Testamento escrito por Moisés. E você vai ver aí. Certamente, no capítulo 14, darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. Tá certo? Então Deus abençoava, fazia com que houvesse a colheita, porque tudo vem da mão de Deus. Desde o começo, quando Deus deu a Adão já tudo prontinho,
Ali eu imagino a quantidade de frutas gostosas, né? E hoje a gente, para comer alguma coisa, a gente sofre, porque é tudo caro, né? Então, fruto do pecado. Nós somos miseráveis pecadores e a gente sofre com a maldição que Deus colocou devido ao pecado. Aí vamos lá. Certamente darás os dízimos de todo fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. Preste atenção. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, ali fazer habitar o seu nome. Veja bem, preste atenção a isso aí. Diz assim: comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Veja bem, vamos analisar o versículo 23. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher. Então Deus escolhia o local. Deus escolhia o local. Porque o templo, o santuário na época, ele era móvel. Ele era móvel. Então andava de acordo com ia andando aquele santuário, ele era móvel. E Deus escolhia e o povo ia para adorar a Deus. E o povo adorava a Deus com os dízimos que Deus dava. Deus dava 100 e você levava 10% para ele. Então veja bem. Comerás os dízimos. Aí veja bem. Comerás, o Moisés está dizendo aqui que o camarada que levava os dízimos, que devolvia o dízimo, era quem comia. Presta atenção. É isso aí que os pastores não leem nas igrejas. Isso aqui é um ponto meio complicado, porque os pastores não dizem isso. Se é para doar o dízimo, se é para continuar na antiga aliança, então tem que ser de acordo com a lei do dízimo. Então, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho. Se você produzia vinho, você ia comer 10% dele, os dízimos. Se você produzia azeite, que da oliveira, você também era para você se beneficiar do azeite. E os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor. Então, se eu tenho 10 novilhas, recentemente nós fizemos o dízimo de uma novilha. Nós matamos a novilha e convidamos o povo, e eu disse para o povo, isso aqui é de Deus. Nós comemos, foi uma festa boa, foi uma festa muito boa para quem participou, viu ali, eu fiz, porque o dízimo tem que ser dado, é de Deus, mas quem come somos nós. Então, imagine se a pessoa tem 100 cabeças de gado, 100 ovelhas, e elas parem, as primeiras crias. Imagina a quantidade de dízimo, são 10 garrotes com um ano, e você levar isso e você fazer uma festa e dizer que é de Deus. Então, isso seria maravilhoso nesses dias de hoje. Seria maravilhoso, porque na verdade é tudo de Deus. Tudo é de Deus. É Ele que dá a chuva para fazer crescer, é Ele que faz com que a vaca tenha o bezerro. E agora, lembrando que você é quem vai comer esses dízimos. Aí diz assim, para quê? Para que você aprenda a temer a Deus. Deus todos os dias. Está vendo como é interessante? É meio complicado aí, meio difícil de entender, para quem não tem esse costume. Aí diz assim no versículo 24, que é mais polêmico ainda: quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, é muita coisa, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali por seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, ou seja, quando Deus tiver abençoado. O dízimo é isso. Se Deus não te abençoou, não tem nada para oferecer, não tem cria, não produziu nada, você vai fazer o quê? E muitos pastores pedem até o aluguel da pessoa.
Muitos pastores querem que você venda o que tem. Não é assim, não. Você vai dar o dízimo quando você for abençoado por Deus. Quando Deus te tiver abençoado. Aí você vai feliz. Você vai feliz. Então, quando for longe, era assim. Quando era longe, aí ele diz, então, vende-os, né? Já pensou? 10 garrotes, vende 10 garrotes, vende o que você separou para Deus. Aí diz, leva o dinheiro na tua mão, no bisaco, eu não sei, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus te escolheu. Então a fazenda do camarada era longe, de onde Deus escolheu para ele adorar a Deus. Ele tinha que vender, levava só o dinheiro, porque era muito longe. Aí no versículo 26, diz, esse dinheiro dá-los-á por tudo que deseja a tua alma. Tudo que deseja a tua alma. Então, minha irmãzinha Nilda, que está ouvindo aí, que está vendo essa live, então ela ia pegar o pé da letra. Ela ia pegar o pé da letra, eu tenho certeza, né? O que você faria, minha irmã, com esse dízimo? Baseado aqui. Esse dinheiro dá-los-á por tudo que deseja a tua alma. O que desejar a tua alma. Você só teria o trabalho de segurar aquele dízimo até um ano. No final do ano, levava. O grande problema que a gente leu em Malaquias, lá que em quem me roubais nos dízimos e nas ofertas, é porque o pessoal separava. Se é para juntar durante o ano, é muito difícil juntar, né? Juntar o nosso, imagina o de Deus. Aí juntar aqueles garrotes, juntar tudo aquilo ali que era de Deus, juntar para entregar a Deus no final do ano. Aí muita gente pegava e comia o garrote antes, muita gente às vezes vendia, não levava a sério as coisas, então ele estaria roubando a Deus. E aquele culto que Deus tinha marcado para uma vez no ano você se encontrar com ele, então era quebrado. Era quebrado. E Deus não era louvado, Deus não era engrandecido, porque a pessoa já tinha quebrado o trato. Né? Eu juntando, né, ali 10 garrotes, eu tenho 10 vacas, as primeiras crias é de Deus, 10 garrotes. Aí eu vou vender, eu vou fazer isso. E tudo que a gente produzir no sítio, 10% é de Deus, porque Ele é o dono de tudo. Agora, não lembram que nós mesmos é que vamos consumir aquilo. Nós mesmos, diz. Então, dá-lo-á o dinheiro que você vendeu, se for longe, dá por tudo que deseja a tua alma. Aí ele especifica aqui, tudo que deseja. Por vaca, ou ovelhas, ou vinho. Aí aqui ainda vai mais polêmico. Você pode ou vinho ou bebida forte. Pegar esse dinheiro e gastar todo com bebida forte, todo com vinho, com churrasco, com o que for aqui, que é de vaca, ovelha, o que você quiser. Aí diz, ou qualquer coisa, tá vendo, minha irmã? Ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Então era um grande banquete. Aí diz, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e tua família. Interessante e polêmico. Então o dízimo, sim, era de Deus, é de Deus. Deve devolver a quem? A Deus. Agora, você e sua família é quem vai comer, fazer a festa. Até bebida está dizendo aqui que pode comprar. Então é uma festa mesmo. É uma festa mesmo. Bebida forte. A bebida forte que nós conhecemos hoje é o uísque. Bebida forte é uma cachaça boa. Cuidado para você não interpretar que eu estou mandando você beber. Tenha cuidado aqui. Na Bíblia precisa ser bem entendida, né? Ou qualquer coisa, porque a Bíblia também fala que a bebida forte é alvoroçadora e a pessoa que é vencida por ela não é sábio. Tem que ter cuidado. Aí diz aqui, porém, aí começa a entrar o dinheiro aqui dos pastores agora. Porém, não desampararás o levita
que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Aí começa. A festa é sua. Como dizem, a festa é sua, a festa é nossa, né? Você e Deus é quem deve fazer a festa. Você sabe onde Deus está te abençoando. E Deus também sabe onde você está apertado. Muito bem. Aí diz, porém não desampararás o levita. Ou seja, quem é o levita? Foi a tribo que ficou sem herança. Coitada, não tinha como levar o dízimo para Deus, porque eles trabalhavam na casa de Deus. É como se fossem os pastores atuais, os padres, quem vive de pregar o evangelho. Muito bem. Não deve ser desamparado por não ter herança contigo, porque ele não receberá herança. Aí, como é que fica aqui? Como é que fica? Aqui, como é que fica? Aí, no versículo 28, esse aqui, que os pastores e nem a igreja que recolhe o dízimo, fala sobre isso. Eu espero que você possa multiplicar essa live aí para as pessoas, né? Que eles ficam ameaçando as pessoas de perder a salvação, mas esquecem de, se for para devolver o dízimo, que seja de acordo com o que está escrito aqui, que é a lei do dízimo. Aí diz, ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Diferente. Aqui já começa a ficar diferente. Então, no 3º ano, aí você não vai fazer a festa. Você vai deixar no 3º ano aquilo ali para quem? Para o levita, para o pastor. De 3 em 3 anos tem o dízimo para o pastor. Aí sim, aí você vai ter que entender. Então virá o levita, pois, ele enfatiza ainda mais, pois não tem parte nem herança contigo. Aí não só o levita, não é só o pastor que vai comer desse 3º ano, que de 3 em 3 anos é separado, você deixa para ele totalmente, na sua cidade. Pois não tem parte nem herança contigo. Aí quem mais vai comer desse dízimo? Quem mais vai participar desse dízimo? Que também é um assunto que você não vai ouvir por boca de nenhuma igreja que recolhe o dízimo. Quem é que vai participar? O estrangeiro, né? A gente está vendo aí o estrangeiro que sofre, pessoa que chega. Vamos dar aqui um exemplo, o nordestino no início, né, dos anos 50, 60, que começou a migrar para São Paulo por causa da seca, então é um imigrante que está indo sofrer. Então, se tivesse essa lei do dízimo, na época lá em São Paulo, então as pessoas seriam abençoadas. O pessoal da guerra, agora muita gente morrendo, sofrendo, fugindo da guerra. O dízimo é para acolher estas pessoas, diz o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade. É outra coisa também, da tua cidade. E comerão, tá vendo? E se fartarão. Esse se fartarão significa que vai comer até sobrar. Graças a Deus foi o que aconteceu conosco quando nós fizemos a festa num sábado aqui, o mês passado. Foi uma coisa maravilhosa, né? Deus multiplicou e as pessoas ficaram felizes. Quem eu chamei? Chamei os pobres, igual a mim, né? Não chamei autoridades, não chamei os pobres, chamei viúvas, chamei órfãos, e muita gente foi, e louvado seja Deus. E eu disse que era de Deus, não era minha. Foi Deus que me deu, e é de Deus. E eu comi bastante, né? Graças a Deus, e todos se fartaram. Aí, para quem é o dízimo, não é só para o levita, mas é para quem? O estrangeiro, o órfão e a viúva. Então, os pobres, que Deus, ele é pai de todos, então ele quer acabar com a pobreza.
Aí diz, e se fartarão. Aí veja bem, para que isso? Para que esse movimento? Para que o Senhor teu Deus te abençoe, está vendo? Em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Aí é bonito, né? Doar o dízimo dessa forma é bonito. Então, você não entrega nas mãos dos pastores. Então, é colocado na mente das pessoas que você está roubando a Deus, tudo que você produzir. E os judeus, atualmente, eles não dão o dízimo. Por quê? Eles pegam o dízimo e doam para as pessoas mais carentes. Os atuais, os judeus atuais. Porque não existe mais a casa do tesouro para os judeus. Não existe. O santuário foi destruído e eles não reedificaram o santuário, a casa do tesouro, né? E muitas igrejas tomam para si, que é a casa do tesouro, né? E começa aí o que está escandalizando as pessoas. Não citarei nome, mas vocês veem aí na internet, e vocês veem na televisão, alguns nomes de grandes homens, e todas as igrejas, de um modo geral, utilizam-se dos dízimos. Pastores luxando, né? Sapatos caros, roupas caras, carros caros, aviões, né? Jatos, mansões em várias partes do mundo, né? E, descaradamente, né? Tem um deles que disse que foi acusado de ser o pastor mais rico do Brasil. Ele disse, não, eu não sou do Brasil só, não, eu sou do mundo, né? Com uma presunção enorme, e as ovelhas pagando, porque acha que tem que pagar essas coisas, sem saber que o dízimo, se for pegar o pé da letra, porque o dízimo faz parte da antiga aliança. O dízimo faz parte da antiga aliança. O mesmo Malaquias que as pessoas usam para chicotear os membros, vocês vão ver como é interessante, abrir a Bíblia, leia, não tenha medo dos pastores, não tenha medo de você não conhecer a verdade, mas a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar da mão de muitos falsos profetas. Está escrito na Bíblia aqui, são falsos mesmo. E não pensam todos, que toda a igreja que recolhe o dízimo está dentro do que estou falando aqui, toda ela. Então veja bem, se é para você, meu prezado ouvinte, que pega aí, joga essa questão aí do dízimo, utilizando-se de Malaquias, ainda no capítulo 3, ainda no capítulo 3, você vai ver aí que chegar-me-ei, capítulo 3, 5, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, né? A opressão, muitos que se dizem que são de Deus, mas faz a opressão ao trabalhador. Aí diz, oprimem a viúva e o órfão, tá vendo? E tossem o direito do estrangeiro. Então esse pessoal são esquecidos. Pode observar que não é dado o dízimo para a viúva. Parte do dízimo é para socorrer as viúvas. Não venha me dizer que uma viúva que está na igreja, que ganha um salário mínimo, que ela tem condições de sobreviver bem, pagando remédios, né? Aluguel, e os pastores querem tomar o dinheiro. Não pode, está errado. Eu estou me levantando aqui em nome de Jesus. E se tiver alguém para contradizer o que está aqui, eu estou aqui para aprender, né? Se bem que o evangelho tem que ser pregado, lógico, mas não com os dízimos. Não com os dízimos. Do jeito que é pregado. A igreja que tira tudo do membro, não fica nada. Dízimos e ofertas não fica nem na igreja. É levado para outro canto. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Não convém, né? Você que participa dessa igreja sabe de que eu estou falando. Não fica um centavo
de dízimo, vai embora. Aí você vai meditar. Então, mas o próprio Malaquias, no capítulo 3, no versículo 5, fala que o direito das viúvas, né, de participar do dízimo foi tirado aqui, né? Oprima a viúva, torce o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. E se você realmente insiste em dizer que o dízimo tem que ser doado, muito bem. É da velha aliança com os filhos de Jacó, né? E especificamente para 11 tribos. Se bem que os levitas davam o dízimo do dízimo, como prova de louvar a Deus também. O dízimo dos dízimos. Os levitas também davam a parte dele daquilo que ele recebia. Não é bem feito, né? Então, se você decidir realmente achar que deve doar os dízimos, aí você vai se incorrer também no próprio Malaquias, no capítulo 4, ele vai dizer assim, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, está vendo? Meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Está vendo? A mesma chibata que bate em você, que ele está batendo em você, aí o pastor atuais, que da nova aliança, que Jesus, o Velho Testamento é a velha aliança, e usa o texto de Malaquias, que é o Velho Testamento, da velha aliança, para fazer com que você tema e traga o dízimo para a igreja. Essa mesma chibata ele não usa nele. Os pastores não usam. Certo? Porque quer o benefício do dízimo, mas não quer a obediência da lei. Né? Diz que a lei já passou. Né? O Velho Testamento, nós estamos agora, a velha aliança, nós estamos agora no tempo da graça. E não é obrigado a gente cumprir. O sábado já não é mais santo, e coisa e tal, etc. Mas o dízimo é. Está vendo como é que é a hipocrisia? Então é duro, meu amigo, você que é pastor em uma igreja, que está ouvindo essa live, você que é membro, investigue a Bíblia e veja. Né? Então, o que devemos fazer para nos salvar? Então, você vai se lembrar da lei de Moisés? Não, a lei, de jeito nenhum, sendo para obedecer, né? Parar um dia, o sábado, que conversa é essa? É coisa do Velho Testamento, é coisa de judeu, é coisa do Antigo Testamento, não é para guardar, de jeito nenhum. Mas o dízimo você precisa trazer para a igreja. É isso que eles pregam. Tenha cuidado, porque nós estamos nos últimos dias, e esses últimos dias são cruciais. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que não é para devolver o dízimo, de maneira nenhuma. Agora, como devolver o dízimo? Eu sou dizimista. Mas eu estou sendo orientado a fazer como Deus fez. Né? Como Deus fez. A forma como Deus me mostrou. Né? Os judeus atuais, eles fazem isso. Pegam as rendas deles, porque não... inclusive, eles acreditam que os dízimos, sistema de dízimo, um dos rabinos atuais, ele diz que o sistema de dízimos era para os agricultores que produziam. Eu acho que não. É para todo mundo. Porque você fazer um contrato com Deus, você será abençoado. Aqui está a bênção. Não estou dizendo que não é para doar. Você faz um contrato, você que está ouvindo aí, minha irmã, você faz um contrato com Deus, Deus me abençoe, me tire da situação financeira ruim, me coloque numa situação financeira boa. E aí você faz aquele contrato, dele está pronto para te abençoar. Eu me sinto um homem abençoado. Eu tenho meu contrato com Deus, mas não dessa forma. Então, como é que eu faço com o meu dízimo? Eu dou para as pessoas. E digo que é de Jesus. Eu faço questão de dizer, a pessoa precisa de um remédio, uma viúva precisa daquilo, e isso aqui é de Deus, Deus mandou dar a você, certo?
E também no campo, que eu também tenho um sítio, tenho animais, dou o dízimo, né? Eu tenho um coco, eu tenho pés de coco, eu dou o dízimo do coco, dou às pessoas viúvas, precisam, tome isso aqui para ela fazer coco, fazer cocado, tome aí, é de Deus, parte do nós temos é dele, entenderam? É isso que nós devemos fazer, e comer o dízimo, tá certo? Então, não é ponto de salvação. Hoje, vivemos pela graça. Só Jesus. Não temos mais levitas, não temos mais as tribos, porque aquele que crê em Jesus, ele passa a ser filho de Jacó, ele passa a ser filho de Abraão. Então, a salvação é pela fé, não é pelo dízimo, não é pela guarda do sábado, não é pela guarda da lei, é Jesus. Agora, pelos frutos, nós seremos conhecidos, tá bom? Então, tenha cuidado, mande que o pastor, quando vier lhe ameaçar com essa chibata aqui de Malaquias, você manda ele ler no capítulo 4, no versículo 4. Pastor, quer dizer que também nós temos que guardar a lei de Moisés? E o senhor disse que a lei passou, não é? Se a lei passou, o dízimo também passou, a lei do dízimo. Nada disso aqui tem valor. O importante, meu amigo, é seu coração estar ligado a Deus, tá certo? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Quero agradecer por você nos acompanhar nessas lives. Agora, prove a Deus, né? Isso aqui é bacana. Provai-me, né? Prove a Ele. Faça essa prova com Deus. Saia da situação financeira precária. Acredite que tudo é de Deus. Agora, o dízimo você é quem come. Interessante. Não é o dízimo, você é quem come. Separe o dízimo e uma vez por ano faça uma festa com aquele dízimo. Faça uma grande festa. Convide as pessoas pobres e diga, olha, Deus me abençoou. Deus me tirou da situação que eu estava. Estou bem, graças a Deus, na minha casa vai bem, Deus me abençoou com isso. É bom você sempre estar dizendo, Deus me deu uma moto, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa. Você é bom dizer para as pessoas. Aí, aquele dízimo, você faz uma festa, chama os amigos, mata um boi, sei lá o que você fez, vai para uma churrascaria, chama aquele povo, isso aqui é dinheiro de Deus, tá certo? Agora, de 3 em 3 anos, você leva pode doar na igreja, dá ao pastor, não só ao pastor, mas você também vai dar às pessoas que estão necessitando. Sempre tem alguém precisando de remédio, de consulta médica, de óculos, de alguma coisa. Você vai ser uma pessoa especial, ajudando e dizendo, é Deus que lhe dá, minha amiga. Tem um grupo de pessoas que eu admiro bastante, que fazem essa doação calada. Chega, sabe que a pessoa está precisando e de alguma forma aquele dinheiro chega naquela pessoa. A pessoa quando olha eu já vi pessoas abençoadas assim, que veio um dinheiro para ela e ela não sabe como foi que aquele dinheiro veio. Mas pode ir atrás que foi dízimo, né? O dízimo é para abençoar as pessoas. Deus não precisa de dinheiro. Nós não roubamos, porque Deus é tudo dele. O tempo é de Deus, tudo é de Deus. Então, essa é uma das lives que nós estamos levando para você. Então, fica aqui a minha palavra para você, meu amigo, minha amiga que está ouvindo. Então, nós precisamos sim do amor de Deus no nosso coração. Né? Deus está interessado, não é no meu dinheiro, é no meu coração. Para que eu seja servo dele, para que eu me dedique a ele. Tudo é dele, meu coração. Se a gente dá o dinheiro, diz, mas não devolve o coração para Deus, não dá o coração para que ele reine na nossa vida, a gente não está fazendo certo. Então, que Deus abençoe a vocês. Se você estiver numa situação difícil, clame a Deus. Ele vai te abençoar, tá certo? E o dízimo vem depois da bênção, né? Se ele te abençoar, como diz aqui, ó, se ele te abençoar, que ele abençoa, né? E quem faz o contrato com Deus não perde.
Então, muito bem, meu amigo, que Deus abençoe a cada um de vocês.